Hello, maravilhosas! Eu sou Cami Rezende, nutricionista e chefe de cozinha, e aqui eu te ensino a ter uma alimentação saudável com muita praticidade, o que te ajuda a emagrecer. Hoje eu gravei pra vocês um planejamento que eu fiz de personal chef com 9 quilos de proteína de frango, 6 quilos de peito de frango e 3 quilos de sobrecoxa. E olha o tantão de coisa que a gente fez pra abastecer o nosso freezer à prova de delivery e ter refeições gostosas, saudáveis e práticas todos os dias em menos de 15 minutos. Vem comigo? Aqui estão todas as proteínas, temos 13 quilos de proteína hoje, peito de frango, sobrecoxa, patinho moído, carne moída. Vamos fazer preparo com todas essas proteínas. E alguns ingredientes também estão disponíveis aqui. A gente vai começar fazendo o mise en place e depois os preparos coringas. Bora lá? Agora vamos trabalhar com o filé de peito. Aqui eu tenho 6 kg de filé de peito de frango e eu vou cortá-los de 3 maneiras diferentes. Em cubinhos, em pedaços maiores para desfiar e em bifes. Grande parte da quantidade que eu tinha de peito de frango, eu tinha 6 quilos. Eu coloquei aqui pra desfiar e pra gente fazer um blend de frango também, que vai render pra gente alguns salgadinhos e algumas opções de jantar. Vocês vão ver hambúrguer, wrap de frango, vou fazer tudo isso. E aqui alguns bifes de frango que a gente vai temperar e deixar porcionado na quantidade que vai ser consumido, né? Então, aqui no caso são 2 porções, são 2 adultos, eu vou guardar na quantidade que vai ser descongelado e já vai ser grelhado na hora. Isso aqui, gente, facilita muito a vida durante a semana. Chegar do supermercado e já fazer o porcionamento. Principalmente, ó, 6 kg de peito de frango, é uma carne que você encontra facilmente em oferta, né? Então você consegue comprar uma quantidade maior e numa casa com muitos adultos, isso acaba rapidinho, mas numa casa com 1 ou 2 pessoas, como é o caso da minha e dos meus clientes hoje, isso aqui pode durar um mês. E se você tiver tudo porcionadinho, já e pré-pronto no seu freezer, você tem todas as refeições do dia muito rapidamente. Eu ensino tudo isso no meu curso Freezer à Prova de Delivery, né? Então, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, só clicar e vir ser minha aluna, aprender a fazer preparos coringas pra semana, pro mês ou até pra meses e facilitar muito a sua vida na cozinha. Aqui, gente, eu tenho filé e sobrecoxa de frango. Filé de sobrecoxa e sobrecoxa. O que eu fiz aqui já? Já comecei a fazer porque tem algumas peças um pouco congeladas, como essas aqui que estão maiores. Eu vou deixar descongelando um tempinho aqui fora da geladeira, que essas peças, elas estão boas. Às vezes a gente compra em bandeja, elas vêm assim. Elas estão boas pra gente fazer recheada, que fica deliciosa. Então vou deixar elas descongelando um pouquinho e vou ver se eu faço. Essas duas aqui, eu deixei separado, que vem outra bandeja de quilo. Tem 2 peças aqui, mais ou menos desse tamanho. Pra eu mostrar pra vocês como que eu limpo pra gente fazer o nosso blend de frango. Que vai render wrap, né? Vai render bolinho, enfim. Vocês vão ver. Dá pra fazer nuggets, dá pra fazer bastante coisa. E aqui era uma bandeja de sobrecoxa, que veio errado. Comprei errado, na verdade, né? Ao invés de comprar o filé, eu comprei a sobrecoxa. E aí, eu vou fazer a laçadinha na air fryer, marinadinha com laranja, que vai ficar uma delícia. Quando a gente compra o filé de sobrecoxa já desossado, é só puxar que a pele sai assim na nossa mão. Tranquilinho. Vamos só tirar esse excesso de gordura aqui. Fatiadinha aqui no meio. E deixar reservado ali pra passar no processador junto com o peito. Isso rende pra gente um blend bem gostoso de frango, que assim, é um hambúrguer já perfeito, né, de frango pra gente ter sempre no freezer. Hambúrguer é coisa que a gente tem que ter no freezer. Quem é minha aluna já sabe disso. E esse blend, ele é uma base, ele é um super preparo coringa. Você pode misturar várias coisas nele, que você vai ter salgadinho, tipo a gente faz um croquete de cuscuz de milho, que é bem gostoso. E esse aqui, vamos só dar uma limpada que ele ainda tá bem congelado. Vamos deixar ele descongelar um pouco, que aí a gente vai dar uma batidinha nele, temperar primeiro, depois dar uma batidinha e rechear. Em um atendimento de personal chef, onde eu não tô fazendo captação de conteúdo, o negócio é mais pauleira. Eu não tenho esse tempo de explicação aqui, né? Eu já vou fatiando, já colocando tudo no fogo. Mas aqui, como eu tô gravando pra vocês, como eu tô gravando uma aula, e é um personal chef pra minha família também, onde eu tenho mais liberdade de tempo, eu consigo ir fazendo cada coisa no seu passo. O que eu recomendo com vocês que querem se planejar e organizar e fazer todos esses preparos assim pro mês, ou até mais do que isso aí na sua casa? Abastecer seu freezer à prova de delivery. Eu recomendo que vocês dividam o planejamento pra não ficar muito pesado, porque senão a gente desanima de fazer também. Quando vai ficando pesado, a gente desanima de fazer. Bom, deixa eu ir fazendo aqui enquanto eu explico, né? Aqui eu vou cozinhar quinoa e aqui lentilha.
pra ter esses 2 grãos. Minha mãe quer que faz umas saladas pra ela, então vou cozinhar esses grãos pra gente fazer uma salada completa. Que já serve tanto pra almoço quanto pra jantar. Inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer salada. Vou deixar o link aqui na telinha pra vocês assistirem esse vídeo que é maravilhoso, ensinando a montar saladas de pote pra semana. Então o que eu recomendo que vocês façam com planejamento aí na casa de vocês? Primeiro, tornarem-se minhas alunas, né? Que vão ter o meu suporte, o meu pitaco no dia a dia de vocês. A gente tem, já falei do Freezer à prova de delivery, mas vou falar de novo. Vem ser minha aluna no Freezer à prova de delivery que eu vou te acompanhar. Eu e minha equipe, a gente vai olhar pra sua rotina lá dentro do grupo, dentro da minha comunidade e sugerir também. Tem muitas alunas que já testam maneiras diferentes de se planejarem na rotina e estão sempre compartilhando os seus resultados, né? Os seus freezers à prova de delivery. Então, primeira dica que eu dou é se tornar minha aluna. Segunda dica que eu dou é dividir todo esse planejamento em 2 dias, 3 dias, de uma maneira que fique mais leve pra você. Então, no primeiro dia, você faz compra, você vai ao supermercado, faz a compra, chega em casa do supermercado, já organiza, já higieniza tudo, deixa as carnes descongelando. No segundo dia, você mexe com as proteínas. Você faz esse pré-preparo aqui do frango, né? Fatia o frango, tira os... Pensa no que você vai fazer com cada um, tempera e porciona pra recongelar ou pra fazer os preparos também. Por exemplo, hoje a gente vai fazer o frango desfiado, a carne moída, a gente não vai congelar só carne crua pra ser feito depois, né? A gente vai fazer esses pré-preparos, que eu recomendo que vocês façam também. E aí, no terceiro dia, você utiliza esses preparos corinhas que você fez no dia anterior e faz os lanches e monta as marmitas que você quer montar. É uma maneira de deixar o seu planejamento muito mais fácil aí na sua casa, muito mais leve. E aí, em 3 dias, dividindo aí 1 horinha, 2 horinhas por dia, você vai ter preparo, você vai ter seu freezer abastecido aí pra 1 mês ou até mais que isso. Vale a pena, não vale? Então, vamos continuar aqui. Eu vou fazer o nosso tempero base agora, que é a nossa refoga caseira. Tem vídeo aqui no canal também, pra fazer o nosso frango desfiado. Refoguinha caseira, não tem segredo. Quem é minha aluna, não deixe isso aqui faltar no freezer à prova de delivery. É só misturar cebola com alho, e aí vocês vão lá no vídeo onde eu ensino a fazer a refoga, que vocês vão ver a proporção, e bater no processador. Olha só, a gente quer isso aqui, bem trituradinho mesmo, misturado cebola com alho. Aqui a gente já tem o tempero base completo. Vamos fazer nosso frango desfiado agora? A panela já tá aqui aquecendo. Ó, colocar um pouquinho de azeite aqui no fundo. Vou ser generosa com a nossa refoga caseira. Colocar aqui umas 3 colheres. E vou adicionar a quantidade de frango que eu quero desfiar. Vocês perceberam que eu consegui uma panela maior, né? Aquela panela não ia dar jogo pro frango. Vou colocar aqui a quantidade que eu quero desfiar. Eu vou deixar uma pequena quantidade aqui ainda, que é pra fazer o nosso blend de frango. Ó, deixei uma quantidade aqui. E agora aqui, vou dar uma misturada. Só pro tempero não ficar queimando no fundo, sabe? E aí aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar sal. Como aqui a gente tem uma quantidade maior, vou colocar 2 colheres. Normalmente eu uso 1 colher rasa por quilo. Mas aqui a gente tem até mais de 2 quilos. Mas sal é aquela coisa. No final a gente acerta se precisar. Agora se a gente colocar mais quantidade, é difícil acertar depois que já tá pronto. É difícil equilibrar, né, depois que já tá pronto. Fora que, quando a gente pensa no congelamento, a gente sempre tem que pensar numa quantidade menor de sal que a gente colocaria se a gente fosse consumir o produto, o alimento, assim que ele estivesse pronto. Porque o congelamento, ele apura o sal. Então as coisas têm que estar um pouquinho menos salgadas do que a gente gostaria que tivesse pra comer na hora. Tempero aqui eu vou usar chimichurri. Eu uso o chimichurri completo mesmo, da loja de tempero que eu sempre compro. Sem pimenta. Apesar de eu amar uma pimentinha, o sem pimenta agrada a todos, né? E aqui, páprica também. Essa aqui é a páprica defumada. Vamos misturar para envolver todos os temperos. E vamos deixar esse frango ir dando uma coradinha. Vou deixar ele dar uma refogada de todos os lados, dar uma selada, que a gente chama, né? E aí depois eu entro com um pouquinho de molho de tomate e com a água, tampo e deixo na pressão por um tempinho. Para facilitar o processo, vou deixar a tampa assim, sem tampar para pegar pressão, porque o calor fica concentrado dentro da panela e os frangos começam a selar, começam a cozinhar, né, ficar curadinhos, do que se eu tivesse mais rápido do que se eu deixasse assim sem a tampa, já que o calor aqui, o vapor sai da panela. Vou chegar aqui pro lado, eu vou aproveitar que a gente já está posicionado aqui para usar essa tempe para grelhar os nossos cubos de frango. E aí, vou colocar aqui também azeite. A nossa refoga. E aí vocês vão entender por que a gente faz uma grande quantidade antes, que a gente usa em absolutamente tudo. E aqui estão nossos cubos. Vou deixar aqui grelhando um pouquinho. Vou colocando assim, espalhando por toda a panela. Aqui eu sei que a gente tem 1,5 kg. E aí do mesmo jeito eu vou colocar só 1 colher de sopa.
E aí aqui eu quero uma base de frango bem simples para eu adicionar sabor na finalização dela. Então eu posso colocar, depois, na hora de finalizar, eu posso fazer estilo estrogonofe, eu posso colocar um molho de mostarda, eu posso colocar um molho de laranja, posso fazer algo curry, vou fazer uma base mesmo, franguinho grelhado. Então meu tempero vai ser refoga caseira e sal. Colocaria, se fosse na minha casa, uma pimentinha do reino, mas o pessoal aqui incrivelmente não gosta, nem tem. Então vai ser só um salzinho mesmo. Vai ficar bom mesmo então, né, gente? Tempero básico é base. E aí depois a gente consegue ir acrescentando camadas de sabor na finalização. Em 10, 15 minutos em casa. E vou aproveitar meu tempo de fogão, né? Colocar o máximo de coisas pra fazer nesse fogão. Temos carne moída também pra fazer. Então, vamos colocar aqui. Da mesma maneira, deixar aquecer com azeite. Colocar a nossa refoga. Vou colocar a carne moída aqui o mais espalhada possível, pra não ficar formando aquelas pelotonas, sabe? Se eu só virasse o saco de carne moída aqui, ia ficar aquele monte de grumo. Então aqui, eu tento espalhar e ir soltando o máximo. E aí aqui, uma colher de sal e uma colher de chimichurri. Vou dar uma misturada só pra envolver todos esses temperos. Mas a carne moída, a gente não fica misturando muito não, porque senão ela vai soltando água e aí ela demora pra ficar pronta. E não só demora pra ficar pronta, né? Ela fica meio borrachuda também. E a gente quer uma carne bem soltinha e temperadinha. Então, só mexi pra envolver os temperos. E agora eu deixo ela aqui. E aí, como a gente colocou quase tudo ao mesmo tempo, tá quase tudo pronto junto, né? Aqui os nossos cubinhos já douradinhos, bem gostosos. Isso aqui, gente, é proteína pra salada, é recheio pra sanduíche, pra wrap. Deixa eu trocar ela de trempe. A nossa carne moída já tá boazinha. Aqui pilota um fogão, né? Eu vou adicionar um molho de tomate. Vou acrescentar mais água. Como eu quero um frango mais sequinho, eu não vou colocar muita água, não. Até a metade do frango assim já é o suficiente, não precisa cobrir. E aí nós vamos tampar e deixar na pressão por 15 minutinhos. Minha carne moída aqui, ó, já deu bom. Ó, nosso frango ficou aqui aproximadamente o quê? 20 minutos. Vou colocar uma latinha de tomate pelado, mas você pode colocar passata ou molho de tomate só pra dar uma molhadinha, né? Eu gosto da carne moída mais molhadinha, porque ela serve de recheio pra muita coisa e pra montar marmitinha também. Quando ela vai de proteína na marmita, molhadinha, fica muito mais gostoso. Porque o congelamento, ele dá uma ressecada também, né? Então, quanto mais molhadinha a gente conseguir deixar, mais gostoso vai ficar. Ele cozinha assim que a gente consegue amassar ele aqui no canto da panela, tá vendo? Com uma colher um pouco mais dura. E ele desfia, gente. Ó, a carne moída. Vou colocar aqui uma latinha de tomate pelado. Mas você pode colocar, igual eu falei, passata, molho de tomate mesmo. Dá uma amassadinha nesses tomates. Mistura bem. Aqui, gente, eu já vou tirar uma quantidade. Que eu vou usar ele mais sequinho. Ele tá bem suculento mesmo. Ó, essa quantidade aqui a gente vai usar. A gente pode ter na geladeira ou no freezer pra usar em recheio de tapioca, crepioca, fazer sanduíche natural, fazer uns bolinhos igual. E essa quantidade aqui, eu vou fazer um frango com um recheio com palmito pra fazer um empadão. Aqui eu já vou tirar e colocar na marmitinha pra eu fazer o recheio aqui pra vocês verem como que ele vai ficar. Aí a gente aproveita também o fundinho da panela. Aqui a gente já vai colocar mais uma lata de tomate pelado. E aqui eu não vou colocar mais refoga, porque os meus frangos estão bem temperadinhos já. E não vou colocar mais azeite também, porque não tem necessidade, né? Coloquei esse molho primeiro, que aí ele vai tirar bastante o fundinho que a gente tem aqui. E que vai deixar o nosso molho mais saboroso. E aí aqui, eu já tinha fatiado o palmito. Cebolinha para dar um verdinho. Muito bom também. Bom, então temos aqui nossos preparos coringas prontos. Recheio de frango com palmito, carne moída, aqui cubinhos de frango, aqui o nosso frango desfiado. E agora a gente vai temperar os frangos que vão ficar marinando só, né, que vão ser congelados para serem preparados na hora da refeição.
Agora que a gente já fez os preparos quentes, a gente vai deixar eles aqui esfriando um pouquinho em cima do fogão, enquanto a gente faz as marinadas daqueles preparos que não vão pro fogo, que a gente já vai congelar temperados e porcionados, pra na hora que a gente quiser grelhar ou levar direto pro air fryer, já estão temperadíssimos. Bora lá? Aqui nós vamos fazer 3 marinadas básicas e clássicas, que eu tô sempre fazendo, minhas alunas já conhecem. Para filé, que vai ser grelhado, a gente vai utilizar uma colher de sal. Uma coisa interessante vocês saberem, que toda marinada, ela precisa de um componente condutor de sabor, que no caso é uma gordura. Aqui a gente sempre vai usar azeite. O sal, né, da sua preferência. Aqui eu tô usando sal normal, sempre uso sal normal, mas você pode usar sal rosa, sal com outros temperos. Gosto também de colocar a nossa refoga caseira, alho e cebola, mas a gente pode utilizar outros tipos de refoga também, e até ervas aqui. E eu gosto muito de marinada para o frango que a gente vai grelhar com laranja. Inclusive, eu jogo suco de laranja nele, na hora que ele tá grelhando, pra dar uma caramelizada e ele ficar bem suculento. Então aqui, como a gente vai deixar marinando, pra ser grelhado na hora do consumo, eu já vou deixar com um suquinho de laranja. Bem gostoso. E aqui sempre cuidado pra não cair semente. Um elemento ácido, que pode ser limão, pode ser vinagre, pode ser mostarda, iogurte. Apesar de que a mostarda e o iogurte, eles são ácidos, mas eles também servem para trazer sabor, né? E aqui a laranja, que vai trazer um sabor, mas também vai trazer um pouquinho de acidez. Aqui eu vou colocar uma colherzinha de iogurte natural desnatado. E agora nós vamos misturar, envolver todos os temperos nesses filés. E aí, nas sobrecoxas, eu não vou usar o azeite. Eu vou usar o iogurte natural, mas ele vai ajudar, e eu vou temperar as duas sobrecoxas aqui igual. Essa vai ser pra gente rechear, e essa aqui vai ser guardada marinando, né? Deixa eu já tirar essa colher aqui, que eu já uso ela de medida pra mostarda também. Vou colocar aqui uma colher de mostarda, um pouquinho mais de uma colher, né? E sal, e aí eu vou maneirar um pouquinho no sal, porque a mostarda, ela já tem um pouquinho de sal, né, de sódio, ela já é mais temperada. Aqui eu vou colocar raspa de limão, ou raspa de laranja, mas pode ser de limão também, fica maravilhoso de limão. Fazendo quase igual, né? No bife eu só não coloquei a mostarda. Vou colocar aqui uma colher de mel. E aqui também uma colher de mel. E vou ralar um pouquinho de gengibre. E agora aqui a gente vai misturar. O ruim do mel nessa marinada é que ele dá uma endurecida, por isso que a gente tem que ir com a mão, pra gente conseguir envolver bem tudo. E aqui os filezões que a gente vai rechear. Bom, agora a gente vai porcionar e eu sempre uso esse saquinho de ziplocker, né? Aqui, vou colocar a sobrecoxa. Eu consigo colocar as 4. E quando eles quiserem assar, eles conseguem tirar uma a uma. Ou eu assaria as 4 de uma vez e consumiria no almoço e no jantar, ou 2 dias de almoço. Tá bom? Que tá feito, né? Agora, os filés, nós vamos colocando na quantidade que eles consomem, né? Quatro filés, que eles não estão muito grossos, então uma porção de 2 filés pra cada é o suficiente. E eu gosto sempre de congelar assim, no estilo plaquinha, porque descongela muito rápido. E mais do que isso, né? Você não precisa nem descongelar se você estiver na pressa, se você tiver esquecido de tirar um tempo antes. Você pode tirar o filé e já levar ele direto pra frigideira quente. Então aqui, ó, já temos 3 porções de filé de frango, 2 porções de sobrecoxa, e aqui nós vamos rechear agora essa sobrecoxa. Não é uma missão difícil, só requer um jeitinho. Lá em casa eu tenho um martelo, e eu gosto de dar uma martelada que ele abre um pouco mais. Aqui a gente não tem esse martelo. Então eu vou colocar uma fatia de presunto, 2 de mussarela, tirinhas de cenoura e alho poró. Será que isso aqui vai ficar bom, gente? Será que vai?
Então, enrolamos, tentamos já colocar uma força na hora de enrolar aqui, pra ficar tudo bem juntinho lá dentro. Vou trazer esse barbante pra cá e vou fazer um primeiro nó aqui. É importante que esse primeiro nó, ele seja apertadinho. E aí a gente começa. Coloco o dedo aqui, passo atrás, venho aqui, passo por dentro. Coloco o dedo aqui, venho por trás, passo aqui e passo por dentro. Aqui. Passo aqui por trás, dou uma costurada aqui. E aperto. Aqui, a gente já vem enrolando todo o resto. E finalizo aqui dando um último nozinho. Pronto, temos uma sobrecoxa recheada. E aí pronto! Nossos frangos marinados, já prontos para irem do freezer para a frigideira ou para air fryer. Essa sobrecoxa aqui é fryer, né, gente? E aqui, cada sobrecoxa dessa equivale a 2 porções. Então, dá para tirar uma por vez do freezer. E aqui temos, para uma casa de 2 pessoas, proteína para 3 refeições. Agora nós vamos fazer o nosso blend de frango, que vai servir para múltiplas misturas, digamos assim. A gente pode misturar um monte de coisa, ou pode usar ele simplesmente para fazer bife de hambúrguer, para fazer nuggets para criança também. Criança ama esse blend aqui. E fica um nugget saudável, né, gente? Só frango, temperadinho, empanado. Enfim, a gente pode fazer inúmeras coisas com isso, mas alunas sabem, no Freezer à Prova de Delivery, tem uma aula só com esse blend de frango, fazendo muitas coisas com esse blend. E vamos começar, vamos fazer aqui e a gente vai conversando durante o processo. Aqui tem aproximadamente 1,5 kg de mix de frango. Tem tanto peito quanto sobrecoxa. Eu acho que vai ser muito aqui pro meu processador. Vou triturar um pouco de cada vez. Vou temperar aqui com um pouquinho de sal, páprica defumada, chimichurri, alho e cebola em pó. Uma colher de alho e uma colher de cebola em pó. Vamos processar isso aqui. Esse frango processado, gente, ele fica mais ou menos assim, ó. Vou só misturar para unir os dois. E aqui a gente já vai começar abrindo uns saquinhos. Saquinho normal mesmo. A gente encontra em qualquer mercado, né? E aí nós vamos espalhar agora aqui, ó, por toda a massa. E aí, por que a gente coloca no saquinho? Porque agora é muito fácil armazenar um por cima do outro, sem grudar um no outro. Muito simples, né? Agora a gente só coloca isso aqui dentro de um saquinho e leva pro freezer por até 3 meses. Jantar para 3 dias para 2 pessoas ou para 6 dias para uma pessoa só, ocupando pouquíssimo espaço no freezer. E aqui a gente vai surpreender fazendo o quê? Um quibe de quinoa com frango. A gente tá acostumado a fazer o quibe de quinoa com carne, mas eu vi aqui o blend e falei assim, acho que um quibinho de frango vai agradar bem a todos. Vou colocar aqui junto com o nosso blend de frango hortelã, que é sempre uma combinação perfeita para quibe, né? Aqui, gente, eu pesei ali, para passar para vocês as quantidades, tem aproximadamente 450 gramas de quinoa e 800 gramas de blend de frango ainda. Quinoa cozida já. É só a gente fazer os formatos de quibinho mesmo. Mão bem molhada. E a gente pode fazer o quibinho tanto estilo lanchinho, quanto estilo quibe de forno, né? E aí eu fatiei aqui algumas fatias de... Peguei umas fatias de mussarela, tá vendo? Que vinha fatiada. E picotei assim, pra gente rechear. Bom, aqui a minha aluna já sabe que eu gosto de fazer o congelamento individual antes, eu recomendo que façam, que é o quê? Levar ao freezer
numa forma, num tabuleiro, um ao lado do outro, sem estar muito grudado, e depois de congelado, às vezes depois de algumas horas, ou de um dia pro outro, a gente tira e coloca nos saquinhos congelados pra ocupar pouquíssimo espaço no freezer. Então, daqui vai pro freezer e depois eu mostro o resultado pra vocês. Gostou, maravilhosa? Espero que sim, então já deixa seu like e não deixa de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui, hein? Já me conta aqui nos comentários também o que você achou. Espero que você aplique todas as dicas e esse planejamento completo aí na sua casa também. Pra aprender muito mais e se tornar minha aluna, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de todos os meus cursos e e-books e vai ser um prazer te ensinar e te ajudar a emagrecer com planejamento e organização alimentar. Beijo, até o próximo vídeo.